Meu nome é Fabrício Braga, eu sou um homem com os cabelos castanhos um pouco cacheados, no momento estou com um gorro laranja, tá bem friozinho aqui. Eu tenho barba, uso um óculos fininho com as hastes finas, certo? E meio arredondadas. No momento estou com uma blusa preta de manga longa e também com um relógio no pulso. Atrás de mim existem alguns post-its super coloridos colados na parede e também alguns livros e decorações. Galera, eu faço parte da equipe de comunicação e você está acompanhando a Observe 2021, Conferência Brasileira de Pesquisa de Experiência. Pessoal, as pílulas são algumas palestras um pouco mais curtas que as convencionais, mas com um objetivo bem específico, que é te inspirar e também compartilhar histórias reais de pesquisadores brasileiros. Pensando nisso, a seguir, a Luana Cruz conta pra gente o que é e o que de fato faz o Research Ops. Galera, a Luana ela é paranaense e é formada em engenharia de pesca. Hoje ela trabalha como Research Ops na Saúde D, que é uma empresa de tecnologia do grupo Fleury. E ela também é facilitadora de turmas de UX Design na Terra. Bom, após a exibição dessa pílula, voltamos à noite com muito mais palestras aqui na Observe 2021. Não perca, viu? E é isso, galera. A seguir, Luana Cruz. Olá, meu nome é Luana, mas eu sou conhecida como Lua. Eu sou uma mulher cis, preta, de 24 anos, paraense, formada em engenharia de pesca, e hoje eu atuo como Research Ops, a pessoa que cuida da operação de pesquisa lá na Saúde D. E também sou facilitadora na Terra. Estou vestindo uma camisa da cor azul clara, tenho cabelos pretos com mechas claras enrolados na altura do ombro e uso um óculos de aro redondo. Hoje eu vim contar a história do Edux, o time de design da Saúde D, empresa que já nasceu enorme ao sair do laboratório digital do Grupo Fleury. Eu entrei como uma pessoa escritora no time de design, mas a partir de algumas dores a gente percebeu a oportunidade que existia de escalar, organizar e cuidar da operação de pesquisa da empresa. Essa história vai falar bastante sobre dores, então vamos fazer o seguinte: toda vez que eu mencionar aqui alguma situação, alguma dor que eu vivi e você se identificar com ela por estar passando por ela nesse momento, ou por ter vivido ela, você escreve no papel e também compartilha aqui no chat com o resto da galera. Combinado? O Research Ops nada mais é do que uma disciplina dentro da pesquisa que cuida para operacionalizar e escalar a pesquisa nas organizações. A gente cuida desde os modelos e guias para facilitar o processo de pesquisa, como também criar alguns processos de recrutamento, desenvolver os processos de governança e segurança de dados. Essa história ela vai ser dividida em três momentos que são inspirados na jornada do herói. Mas o que é isso de jornada do herói, Luana? Basicamente, é uma trilha de transformação que eu, você e qualquer pessoa passa quando está transformando um lugar em algo diferente ou quando está criando algo do zero. Nessa história, essa trilha vai ser composta por três momentos: o mundo comum, o primeiro limiar e o novo mundo. Em todos esses momentos, eu vou compartilhar quais foram as minhas principais dores, meus desafios e as pequenas vitórias também, né, que nos trouxeram até esse novo mundo que é o que a gente está vivendo hoje. Sejam muito bem-vindos a essa jornada. Bom, iniciando aqui pelo mundo comum, é muito importante eu começar a história com essa informação super importante, né? Eu não era oficialmente a pessoa pesquisadora na saúde D. Eu comecei essa jornada como uma pessoa escritora no time de design, que são as pessoas responsáveis pela experiência textual dos nossos produtos, também chamada de UX Writer, também chamada de Content Designer, né, que são designers de conteúdo. Mas a verdade é que eu comecei essa jornada assim porque eu queria testar novos papéis e responsabilidades. Só que a minha veia e o meu histórico sempre foram da área de pesquisa. Então não demorou muito assim para que eu começasse a participar da pesquisa que acontecia nos produtos, né? A Saúde D, né, nessa época, ela tinha sete produtos. Esses sete produtos eles eram divididos em três torres: a torre de médicos, a torre de empresas e a torre de pacientes. Dentro de cada torre existia de um a três produtos ali que atendiam esse público em específico. A Saúde D ela foi uma empresa, ela é uma empresa que nasceu na pandemia, então ela sempre rodou muito pesquisa. Mas a coisa mais importante sobre isso é que não é porque uma empresa roda muito pesquisa que ela faz isso da forma certa. A gente tinha uma enorme fonte de conhecimento no time de UX, só que ela parecia essa fonte de conhecimento parecia a própria Ilha de Eldorado, uma cidade de ouro escondida das pessoas. E essa foi a primeira dor que eu encontrei na operação. As pesquisas aconteciam? Sim, mas elas eram escondidas em pastas privadas das pessoas, não eram compartilhadas, viravam relatórios extensos, enormes, que não geravam melhoria ou evolução do produto. Se confirmassem uma hipótese, tudo bem, poderia continuar a esteira de produção. Se não, eram arquivadas e nunca mais viam a luz do dia.
Além do problema da pesquisa não ser compartilhada com todos, a gente também entrava em outro problema. À medida que novos produtos nasciam, as pessoas faziam novas pesquisas que de nova não tinham nada, pois a gente já tinha aquele conhecimento arquivado. Isso tudo criava um grande retrabalho, fazendo nosso time perder tempo, energia e, principalmente, sinergia entre as pessoas que poderiam compartilhar aqueles aprendizados entre si. Foi em cima desse desafio que, mesmo sem saber, eu dei meu primeiro passo como pessoa que operacionaliza a pesquisa. Conheci o melhor amigo da operação, o repositório. A proposta era simples, a gente criaria um espaço compartilhado que todo mundo pudesse colocar seus arquivos, sem nenhuma limitação, para todo o alcance do time de UX. Com as pesquisas dentro desse repositório, a gente podia classificar por tipo de pesquisa, por produto, por time, por insight gerado, facilitando não só acesso à informação, mas também conectando as pessoas às outras que detinham esse conhecimento. Eu acho que o melhor aprendizado dessa fase foi o que eu levei para o resto da jornada. O papel da pessoa que operacionaliza a pesquisa não é de criar coisas novas, mas de facilitar acesso. Eu era apenas júnior quando tudo isso aconteceu e eu definitivamente não conhecia tudo sobre pesquisa, eu estava muito longe de ser especialista, mas eu me conectava com as pessoas e isso me fazia conhecer suas histórias e me tornou uma multiplicadora delas. Facilitar acessos é conectar pessoas a outras para criar um ambiente onde todo mundo compartilha aprendizado e foi assim que a gente saiu do nosso simples mundo comum para dar início a uma nova jornada. E não acabou por aí. E chegamos ao primeiro limiar, que é basicamente o nosso primeiro desafio de fato, né? Quando todo mundo já tinha colocado suas pesquisas no repositório, a qual a gente chama hoje de Axon, né, carinhosamente, eu esbarrei no meu primeiro fracasso. Agora todas as pesquisas estavam disponíveis para o time, o conhecimento estava, em teoria, democratizado, mas as pessoas não consumiam o conhecimento. Cara, como assim? Não era só colocar tudo no mesmo lugar? Isso sanaria a dor que Isso tudo não deveria sanar a dor que eu encontrei? Sim, e também não. É muito difícil mexer numa operação que já existe uma cultura permeando. Então, as pessoas não tinham o hábito de procurar conhecimento interno, porque elas não sabiam antes que existia esse conhecimento interno. E mesmo que elas soubessem agora, isso já não estava mais no hábito delas. Então, as pessoas também tão pouco tinham paciência para ler relatórios de 60 páginas para procurar uma informação muito pequena. Afinal, fazia mesmo sentido ler esse relatório de 60 páginas para procurar um insight específico? Eu queria poupar tempo das pessoas, então acabou que aquilo que eu criei era uma solução parcial, mas não completava totalmente a equação do problema. Foi quando meu líder decidiu que estava na hora de eu ficar completamente focada em cuidar da pesquisa do time, mas não como pesquisadora. Esse sempre seria o papel das pessoas designers, mas com uma pessoa que daria suporte para as pessoas fazerem mais pesquisas, né? Mais rápido, sendo mais assertivo, gerando mais conhecimento. Demorou um pouco para eu aceitar o desafio, mas quando eu disse sim, eu imaginei que as dores poderiam ser mais controladas. Breve engano, na verdade as dores começaram ainda mais a aparecer. E aí o primeiro, mais um aprendizado, né? Quando a gente cuida de uma dor em uma etapa da operação, das duas, um. Ou você descobre outra, uma nova dor, ou a dor vai persistir de uma forma diferente. No meu caso, aconteceu as duas coisas. E junto com a dor, os pedidos. De repente, todo mundo do time e fora do time queria alguma coisa, mas ninguém queria fazer. O time de design queria informação fácil para rodar a pesquisa. O time de produto queria uma esteira de produção. O time de negócio queria mais oportunidades mapeadas, mais produtos sendo criados. E eu era apenas uma criança de 6 anos me perguntando como diabos eu vim parar aqui. E para todos esses desafios eu encontrava sempre a mesma solução. Conheci então o Atomic Research, que nada mais é a teoria das pesquisas distribuídas em átomos. Ao longo dos meses das empresas, a gente acumulou vários relatórios de rediscovery, testes de habilidade que só geravam dados, dados, dados. E esses dados nunca eram refletidos em conhecimentos, e muito menos em ações para evoluir os produtos. Mas e se eu transformasse esses relatórios em pequenos conhecimentos quebrados para criar novas histórias de usuário, para criar novas ações, justamente para entregar coisas melhores para o time de produto, justamente para entregar novas oportunidades para o time de negócio? E assim nasceu o que a gente chama hoje de pipeline de insights. Pipeline porque a gente queria mesmo que fosse um funil, que priorizasse alguns conhecimentos, né, de acordo com o volume que eles apareciam nas nossas pesquisas. E aí a gente dividiu essa pipeline, esse funil, por atores. Uma pipeline para médicos, uma pipeline para empresas e uma pipeline para pacientes.
E no mesmo primeiro teste da pipeline, a gente percebeu o inevitável. Existiam sim alguns conhecimentos que eram tão parecidos e descobertos por produtos diferentes que geravam ideias novas de funcionalidades, de novas oportunidades e até mesmo de componentes para o nosso design system, a qual a gente chama aqui de Neuron. E na pipeline a ordem era clara. Os designers transformavam dados de pesquisas em insights. E os insights nada mais eram que esses dados misturados com o conhecimento de UX que a gente tinha. E aí os donos de produtos, os POs, né, pegavam esses insights, transformavam em histórias de usuários, que se transformavam em ações para melhorias de produto, que eram testadas em sprints e geravam novos insights para a pipeline, criando um ciclo de gerar e compartilhar conhecimento infinito que era disseminado para além do design. E assim, dando braços com a galera de produto, é que a gente atravessou o primeiro limiar. Por fim, a gente chega a um time que aos poucos começava a exercitar seu poder de síntese para criar conhecimento mais prático, cada vez mais transformando nossos produtos. Não foi um exercício prático, nem todos fizeram, e alguns ainda não fazem. Mas entendemos que a operação ela é uma cultura que ela precisa ser propagada em um trabalho meio que de formiguinha. Tanto de mim como responsável para o time, quanto do time também para mim mesmo. Porque o time já tinha uma operação antes de eu chegar e continua sendo o ativo principal para manter essa operação funcionando. E, na verdade, o que eu inseri no universo deles para melhorarmos aquela operação já existente? Atualmente, a gente utiliza um fluxo de documentação que não dá receitas de bolo ou passo a passos obrigatórios, e sim alguns pontos que são essenciais, que a gente mostra muito bem o porquê aquele ponto existe para que a gente consiga gerar melhores insights e realmente criar um conhecimento que seja super efetivo para o resto da empresa. E aí eu trouxe aqui para vocês o modelo que a gente utiliza hoje para gerar insights. Esse trata de uma imagem que fica no Miro, que é um programinha que a gente usa para gerar fluxo, para criar workshops também, e é dividido em 4 colunas. Na primeira, a gente responde a pergunta como aprendemos isso, na qual a gente tem um molde de documentação em que você vai nos dizer qual tipo de ator você pesquisou, né? No caso a gente fala de ator para se referir a um público, sendo eles profissionais da medicina, pacientes, empresas e operadoras de saúde. Abaixo, aí você vai me contar quem foram as pessoas que idealizaram aquela pesquisa. Assim, a gente tem sempre um espaço para alcançar essas pessoas, né? Também criamos um espaço para que as pessoas conectem links que são importantes para também ajudar nessa análise de dados. E também, outro ponto super importante é qual método de pesquisa foi usado para obter aqueles dados. Partindo então para a segunda coluna, a gente responde a segunda pergunta. Com quem a gente aprendeu isso? E você pode tentar identificar e conectar os atores ou tentar até mesmo ramificar esses atores em algo mais diretivo, mais direto, mais assertivo para as pessoas que estejam analisando aquele dado também. E também funciona para caso você tenha conversado com mais de um ator também. Afinal, a gente sempre deve categorizar o insight pelo público. Então, muitas vezes a gente pode categorizar e não, ou, na verdade, não categorizar insight nenhum e a gente não saber para qual aquele conhecimento que a gente entendeu, para que público se refere, né? E como a gente atua com produtos em tons diferentes, isso é super essencial para a gente melhorar a jornada de um público específico, ao invés de criar uma melhoria que nem sempre vai funcionar para todos os públicos. Na terceira coluna, a pergunta: o que a gente sabe sobre isso? Que a gente chama então de fatos. Os fatos podem ser categorizados de diversas formas: comportamento, fala, texto, hábito e por aí vai. O importante é que você vai colocar os dados e depois agrupá-los por semelhança. Assim a gente consegue gerar insights com um ou mais dados. Eles também podem ser dados quantitativos, né? Em caso de que você esteja analisando Hotjar, ferramentas de análise, ferramentas de analytics mesmo. E por fim, a última coluna, os insights, ou seja, quais insights a gente teve sobre isso? É a nossa interpretação dos fatos, transformando os dados brutos em conhecimento. O que aquele dado nos faz refletir, afinal? Hoje, além da gente facilitar o conhecimento através da pipeline, a gente tem outras ações para informar o time sobre pesquisa também, como a Central Reops, que é uma lista de e-mails que chega todo mês para compartilhar apenas o essencial para o time. Um pouco de memes, um pouco de conhecimento de pesquisa. Também tem um fluxo para que o time tenha liberdade de pedir ajuda em qualquer etapa da pesquisa.
Assim a gente consegue assegurar que vamos gerar conhecimento de qualidade, confiável, além de alguns rituais semanais de acompanhamento. Mas em um mundo novo, a gente entende o principal. Uma jornada que o time não pode fazer sozinho é a jornada de pesquisa. Assim como o time de produtos se juntou a nós ao primeiro limiar, agora aos poucos trazemos também a maior fonte de conhecimento que temos sobre nossos clientes e nossos usuários, o time de experiência e de sucesso do cliente. E para encerrar, gente, eu acho que à medida que a gente amadurece como time, pesquisadores, como empresas, a gente entende que o fluxo de informação ele deve permear por toda a empresa. O time de pesquisa é apenas o responsável por aprofundar essas informações, comprová-las, testá-las juntos com os designers. Ao mesmo tempo, a gente também está trabalhando com o time de dados e o jurídico para que a forma que a gente captura essas informações seja a mais segura possível para os nossos usuários. E junto com o time de CX, né, que é o de atendimento e de experiência do cliente, a gente aprende novas formas de nos conectar com essas pessoas, de entender essas pessoas e recrutar o usuário para construir produtos melhores. E aí, para você que está começando esse desafio também, ou quer entender um pouco mais, eu acho que o principal é sempre lembre que todo mundo já tem o seu próprio jeito de fazer pesquisa. E não é o nosso papel mudar a forma como eles conduzem, porque é essa diversidade de pensamento que faz a nossa pesquisa ser ainda mais rica. O nosso papel ele é unicamente de facilitar, para isso ser feito da melhor forma, para começar a operacionalizar a operação, né? Você deve fazer o que todo pesquisador ama fazer. Pesquisa. Converse com todas as pessoas que já fazem, podem vir a fazer pesquisa. Troque ideias com quem já fez pesquisa, que metodologia usar, por que usar. Leia as pesquisas que já aconteceram naquele ecossistema. Descubra quem fez elas, o que ela fez muito bem e o que ela não fez tão bem. E conecte essas pessoas para que você consiga criar um ciclo em que os próprios designers se desenvolvam também, né? É muito mais fácil você aprender com uma pessoa do lado do que aprender com a pessoa que está ali meio que enviesada, falando, puxando a orelha para a galera documentar, para a galera fazer da melhor forma, sabe? Cria um ciclo de compartilhamento de informações que seja seguro e que as pessoas consigam aprender com mais de uma pessoa, não só com você. E quando você emerge nesse desafio de operacionar a pesquisa, você vai esbarrar em vários sombreamentos que essa disciplina faz com outros. Mas não se assusta não. Começa pelo onde dói mais aí no teu time, na tua organização, na tua empresa. Ninguém começa uma área com todas as estruturas só de uma vez. Então, por que a gente que vai começar, certo? A pessoa da operação pode ser vista como uma pessoa que não faz pesquisa, mas na verdade é muito pelo contrário. A gente faz muita pesquisa, a gente respira pesquisa. Só que a diferença é que nossos usuários são pessoas que fazem pesquisa também. Então, a gente entra em designers, time de produtos, o time do atendimento e tantas outras áreas. Estruturar a operação não é só ler os artigos e estruturar como os outros lugares fazem também. Estruturar a operação é perguntar para o seu usuário o que ele sente falta, como ele consome pesquisa, como que ele pode consumir mais e melhor. Aproveita, porque nesse contexto em específico, pelo menos o usuário está bem do seu lado. E o recrutamento pode ser um pouquinho mais fácil do que num contexto comum. E por fim, a gente aprende, né? No final, a operação de pesquisa não se constrói apenas em pesquisa, mas conectando as diferentes visões. Como eu disse lá no começo, hoje o meu papel é facilitar a conexão entre as partes para agilizar a nossa operação. Temos melhores aprendizados e, enfim, transformar a pesquisa em um bem comum da empresa e não só do time. E para encerrar esse momento com vocês, eu dou umas recomendações finais, certo? A primeira é: sempre comece por pesquisa. Quais são as necessidades do ecossistema que tu está inserido hoje? Seja uma empresa, seja um voluntariado, seja uma organização. Quais são as necessidades desse público, desse lugar, dessa organização, quando a gente está falando sobre pesquisa? Entre em contato com outras pessoas que têm um desafio e um contexto super semelhante ao seu, isso super vai ajudar, até para vocês trocarem figurinhas. Os meus maiores aprendizados, eu acho, que vieram das trocas que eu fazia com as outras pessoas. E a gente nem sempre tinha as mesmas dores, mas sem dúvida a gente ia passar por uma dor similar em algum momento. Então troquem com outras pessoas para vocês aprenderem o que vem por aí, ou até coisas que vocês já passaram e já sabem como solucionar, né? Então a gente está trabalhando em rede, um ajuda o outro. O segundo ponto é que tu vai cometer muitos erros e tá tudo bem.
Enquanto a gente não achar a fórmula mágica para sabermos lidarmos com todas as pessoas, a gente não vai achar uma fórmula mágica para saber como estruturar uma operação que agrade todo mundo. Ou seja, a gente nunca vai achar mesmo, né? Cada pessoa tem muito a contribuir para a operação e nem todas vão entender profundamente o tema. E elas nem têm que entender mesmo, tá? Nosso papel é coletar essa percepção de todo mundo e encontrar padrões. Tá vendo como a gente é muito semelhante com pesquisa de experiência? Afinal, a gente é a mesma coisa, sim. E por fim, teste essas hipóteses com as pesquisas que já existem. Sabe o conceito do MVP? Que é aquele projeto antes da gente colocar para fora para executar? Então, é bem semelhante. Pega as pesquisas que já existem, ou se não existe pesquisa nenhuma, desenvolve algumas para você conseguir testar alguns dos melhores amigos da operação. Ou seja, quando eu estou falando desses melhores amigos, dessas hipóteses, são ferramentas, são métodos, são fluxos. Então você vai ver um monte de receita de como fazer a operação aí pelo mercado. Mas a verdade é que cada time tem o seu jeitinho. Então, antes de decidir qual ferramenta você vai usar para o repositório, qual ferramenta você vai utilizar para fazer pesquisas quantis, formulários, testa. Testa pequeno, antes de você expandir para o resto do time. Afinal, quando você expandir, é muito mais fácil, é muito mais difícil a gente voltar atrás e retomar a decisão. Então, testa pequeno, depois expande para o time e aí testa com de um nível de escalabilidade bem maior, tá? E essa é a coisa mais linda da pesquisa final. Cada time tem o seu jeitinho de fazer a operação. Você só é responsável por ser guardião desse jeitinho, tá? Muito boa sorte. Qualquer coisa podem contar comigo para trocar ideia sobre operações de pesquisa. Tchau, tchau.